E hoje a gente vai falar sobre produção musical, isso mesmo, tudo que tem, ou um pouco de tudo que tem nesse universo incrível que é a produção musical. Simbora! Bom, primeiro eu gosto de conceituar um pouquinho da minha experiência, para você que está me conhecendo mais agora, ou para você que conhece pouco com relação ao meu trabalho, da onde vem essa experiência, né? Então, assim, desde muito cedo eu estou envolvido no universo artístico e tive a oportunidade de ver, né, dentro dos estúdios, dentro dos teatros, dentro dos programas de televisão e dos palcos dos shows, a música acontecendo. E essa coisa do estúdio sempre me interessou muito, sempre foi uma coisa que me fascinou, aquele universo do estúdio. Então, a produção musical que ocorre ali para você fazer uma faixa, fazer um álbum, né, como é construído isso, como se divide os trabalhos dentro do estúdio, o conceito, né, como é desenvolvido o conceito. Então, são coisas que desde muito cedo eu observava e ficava fascinado por aquilo. A produção musical é um termo que a gente pode também levar para outras, né, a produção musical de um show, que não necessariamente é igual ao disco, na realidade é diferente, né? E não necessariamente pode ser feito pela mesma pessoa que fez o disco, né? Então podem ser duas pessoas, um que produz o disco e o outro que produz o show, né? Então é um universo realmente muito grande e com muitas sutilezas, e é importante então a gente bater esse papo aqui para eu contar um pouquinho, para esclarecer um pouco melhor o que pode ser feito dentro da produção musical, né? Então eu venho desse ambiente, que é um ambiente que desde muito cedo me despertou para esse universo, né? E dentro desse universo tem várias também especificações, vários segmentos. Eu não sou um produtor técnico, né? Eu não sou um cara que fico ali ligado exclusivamente ali nas máquinas, sabe? No conceito de como melhorar o som, para o som ficar o melhor possível, ou dentro do espírito foi definido para que foi definido para construir, né, aquele single, para construir aquele álbum, né? A gente vai falar muito de single também, porque hoje a indústria está muito voltada para o single, né, a produção de uma faixa. Mas eu venho de uma época em que a gente conceituava um álbum, né? Então hoje eu posso conceituar vários singles de uma maneira diferente no artista. O álbum normalmente ele tinha dentro dele, apesar de diferentes caminhos, mas ele tinha um conceito meio que único, né? Você fechava um conceito único ali dentro daquele álbum, daquele disco, né? Então a minha experiência vem muito disso, né? Vem desse momento que você conceituava um disco, né? E a partir disso você ia dentro de cada faixa, né? Cada faixa tem a sua personalidade, cada faixa tem a sua história, mas ela está dentro de um contexto que é esse disco, né? Então, a gente vai falar um pouco também sobre isso. Eu acho que é importante lembrar também que eu tive uma experiência muito legal também depois como diretor artístico do selo Trama, que era o principal selo de música popular da gravadora Trama, que é uma gravadora super importante. Então, não só o trabalho de produtor, mas o trabalho também de diretor artístico, né, que é uma coisa que a experiência me deu a oportunidade de exercer também essa função. E aí, voltando àquela coisa da especificidade, eu não tenho essa especificidade técnica, não é uma coisa que eu desenvolvi, não é o meu forte, né? Meu forte é sempre esse olhar mais abrangente, né? Mais conceitual. É fundamental que eu trabalhe sempre com um engenheiro de som muito bom, que tem essas características, que tem essa expertise, né? Para a gente juntos buscar esse caminho aí que a gente vai definindo e vai procurando. Tem muitos erros e acertos, como tudo na vida, né? Às vezes você busca um conceito e essa trajetória para chegar nesse conceito é dura, né? Normalmente é dura, né? Porque para você chegar ali onde você quer, às vezes você não chega a 100% onde você quer, né? Você chega a 80%, 70%. Por isso que tinha uma máxima antigamente, na época dos discos, né? Em que um disco você não termina, né? Um disco você abandona, porque você está sempre mexendo, você está sempre construindo, você está sempre inseguro com algumas coisas que estão acontecendo. Pô, mas aquela mixagem, pô, aquele baixo ali, será que é aquilo mesmo? Pô, eu não sei se se aquela bateria, se aquele groove estava eletrônico naquele pedaço da música estava legal, ou se o bumbo, o som do bumbo que eu encontrei era aquilo que eu queria, ou depois a questão da masterização, enfim, são muitos ingredientes dentro desse universo. Aqui a gente vai falar especificamente mais sobre a produção de discos, tá? Não existe, obviamente, hoje tem
faculdades, mesmo no Brasil, mas principalmente fora do Brasil, que você tem essa área, né, da produção, então você tem essa visão mais acadêmica, o que é importante para te ajudar. Agora, você não tendo oportunidade de estar numa universidade fora do Brasil, ou mesmo nas escolas do Brasil, acho que uma das melhores formas de a gente aprender é com o que a gente tem na mão, que são os álbuns, né? Então você pega um álbum que você gosta muito, né, e começa a destrinchar esse álbum, destrincha a ficha técnica, entende quem estava lá, quem foi o engenheiro, se é um engenheiro, se são dois engenheiros. Normalmente é um engenheiro para dar uma unidade ao disco, né? Em alguns casos existem dois engenheiros, porque tem um engenheiro mais específico para gravar algum tipo de seção de instrumentos, né? Eu estou falando aqui, eu estou vindo lá de trás, tá? Para chegar no mundo de hoje. Então, eu vou fazer um desenho também que parte, vamos dizer assim do conceito da produção, que foi meio que desenvolvida a partir ali dos anos 60, e aí foi se transformando, né, mas mantendo uma certa unidade, né, sempre com o advento das novas tecnologias, né, então, dos próprios canais, né, nos anos 60, começou se gravando, ainda se gravava em mono, depois passou a se gravar em estéreo, né? Monaural é quando você tem, né, o som saindo tudo ali, você grava tudo e sai de uma única fonte de som, né? O estéreo é quando você consegue dividir, né, os instrumentos, né? Então, por exemplo, eu quero que o piano fique mais pro lado esquerdo e fique mais nessa altura aqui da percepção auditiva, a guitarra ela vai ficar aqui desse lado direito, mas eu vou fazer um balanço que ela também invada um pouco do centro do disco, né? Então a bateria no centro normalmente, mas claro, conceitualmente você pode pirar, pode inventar um monte de coisa. Por isso, quando você escuta álbuns que são monos, dos anos 60, hoje em dia é esquisito. Esse balanço é feito de uma forma, se você não deixar ele mono, e como os equipamentos são estéreos, você vai escutar realmente as coisas meio que separadas, a bateria só de um lado, a guitarra só de um lado e quase nada no centro, né? Essa percepção sonora é interessante. Você mais iniciante, todo mundo mais experiente já tem um pouco mais de conhecimento disso, mas você iniciante fazer essa experiência com discos. Você pode pegar discos dos Beatles que foram remasterizados em mono, né? Outros que foram remasterizados em estéreos, e fazer entender essa percepção sonora, que é interessante. Bom, eu falei dos Beatles, não tem como não falar do George Martin, porque existe ainda muitos documentários, mas tem um específico que ainda está nas redes, está fazendo muito sucesso, né? Get Back, né? Que é muito interessante, né? Que mostra ali o processo ali bem próximo ao final da banda, né? Onde eles vão gravar um álbum, né, que é o nome do documentário, né, o nome de uma canção também, e é muito bacana porque você vê o processo, né, você vê a coisa humana, né, ali, dos caras que chegaram no topo, do topo, naquele momento, né, da música, cada um ali com as suas dúvidas, cada um com o seu jeito de pensar a música, mas eles ainda tinham esse compromisso de se juntarem e tentarem criar alguma coisa ou dar continuidade a esse sonho que foi a banda, né, que eles construíram juntos. E então essa dinâmica, isso é uma coisa muito assim, particular, acho que de cada um que assiste ali o documentário. A minha percepção, e eu acho muito interessante observar essa questão humana, de como as coisas vão se desenvolvendo e a partir disso como o álbum, né, como a história do álbum vai sendo construída, e a posição do George Martin, que é um cara importante porque ele trouxe uma série de questões tecnológicas que estavam sendo desenvolvidas naquele momento. Ele conseguiu trazer isso ali naquela Londres dos anos 60, para os álbuns dos Beatles, e algumas coisas muito revolucionárias e com uma qualidade de som muito bacana. Então, às vezes o produtor ele interfere diretamente, às vezes o papel dele é muito de observação e a interferência dele tem que ser cirúrgica, né? Porque você está vendo ali, no caso dos Beatles, né, são vários componentes, obviamente por ser uma banda, cada um com a sua genialidade, né, cada um com a sua característica musical, e todos tentando ali construir uma ideia em conjunto, o que é muito difícil, e dadas todas as circunstâncias da história ali dos Beatles,
Mas então, para você fazer uma interferência, olha, vamos experimentar aqui um equipamento diferente para isso, ou vamos trazer mais um instrumentista, ou eles tiveram a ideia de trazer mais um instrumentista para fazer piano, para fazer órgão, fazer piano elétrico, órgão, como adequar isso dentro do som, né? Você tem que observar muito, entender muito, porque o artista está num momento ali de ebulição mesmo, né? A criação ali, né? Está experimentando, então até o cuidado como você vai abordar, como você vai colocar as coisas é importante no papel do produtor. Então ele está ali observando, entendendo o que está acontecendo e ao mesmo tempo às vezes dá uma condução sutil. Olha, e se a gente fosse por aqui, o que você acha? Conversa com um, depois conversa com o outro. Então também tem um trabalho psicológico aí, nesse caso específico do George Martin, que foi observando ali o documentário, é incrível. Mas tudo isso que eu estou falando faz parte também da produção musical, né? Então é uma dica boa também para vocês darem uma olhada. Às vezes pode parecer um pouco cansativo para aquele mais leigo no assunto, mas a música é um exercício de repetição, né? É fundamental essa repetição para você ir acertando, você tocando, não, o volume disso aqui, dessa forma, acho melhor eu mudar, esse acorde aqui a gente pode fazer diferente. O produtor musical, ele tem um olhar, né, do todo, né? Essa repetição é fundamental para você ir encontrando um melhor caminho, né? Então é um trabalho que é muitas vezes muito desgastante, né? Tem minha mãe brincava que as pessoas tinham uma ilusão, né? Que o trabalho do meu pai, né, era um trabalho assim, né, só de subir no palco, cantar, mas tem todo esse processo, é um processo na vida de todo artista, de todo músico, muito desgastante. É claro que para a gente é prazeroso porque faz parte do nosso universo e da maneira como a gente tem para alcançar um melhor resultado, né? Então, essa repetição, ela é fundamental no processo ali né, pegar uma canção e tocar ela muitas e muitas e muitas vezes. Eu tive a oportunidade de trabalhar muitas vezes com o César Camargo Mariano, que eu acho um dos maiores instrumentistas da música popular brasileira e um grande produtor, né? Um cara que fez um trabalho sensacional, grande arranjador, grande produtor, e o César tem essa característica, né, de trabalhar a exaustão, né, a música, para realmente se buscar o máximo da qualidade. Então, às vezes, você está trabalhando depois de tantas e tantas vezes que você já tocou aquela música, de tantas e tantas vezes que você escutou aquela música, assim, né? Tem sempre uma observação, puxa, eu acho que... E se a gente fizesse assim? Agora vamos experimentar assim. Aí você experimenta assim. E esse processo continua, não só no decorrer da definição do arranjo, de como vai ser a execução, depois passando para as outras etapas, né? Da mixagem e depois da masterização, que é o último processo ali do álbum. Mas tudo isso se antecede a uma conversa, a um papo, né? Existem várias formas de você produzir, mas assim, vamos dizer, a maneira mais comum é você conceituar o que a gente vai ter, quais são as músicas que a gente vai ter aqui para trabalhar. São essas músicas, tá? Repertório é fundamental. Eu acho que tudo se começa ali com o repertório. A escolha daquelas músicas, porque é a partir disso que a identidade do álbum, do disco, eu tenho dificuldade ainda de como colocar, e parece que é uma coisa antiga, né, de falar álbum e disco no mundo de singles, né, mas conceitualmente para a gente entender melhor. Qual que é a identidade que a gente tem? Então você vai produzir, vai fazer a produção musical de um cara que é o compositor daquelas músicas. Então o que ele está dizendo naquele momento? Qual que é o retrato artístico que ele quer colocar nesse trabalho? Então você vai pegar ali as 10 músicas, você vai sempre trabalhar com um número muito maior de músicas, né? Porque você vai conversar, entendemos aqui o caminho, ou se não entendemos, porque às vezes o caminho não está claro. Então eu vou pegar aqui o seu universo das suas 20 músicas, e vamos escutar essas 20 músicas, muito. Puta, isso aqui eu acho muito interessante, essa música aqui, hein? Aí, essa outra também é muito interessante, essa aqui também é legal. Olha, essa daqui eu acho muito diferente de todas. Vamos deixá-la de lado e vamos tentar compreender se no final ela pode fazer parte disso ou não. E aí você vai construindo o repertório, construímos o repertório, né? Definimos um repertório, que pode ser uma coisa que nem estava na sua cabeça, porque como artista, né, o produtor te ajuda
a te dar uma direção com relação a isso, né? Olha, e aí você começa até a enxergar, pô, agora eu estou entendendo melhor aqui, até aquilo que eu estava querendo botar para fora, né? Olha só, então eu tenho essas 10 canções aqui, né? Que fazem um sentido para um álbum que é um álbum que tem, sei lá, é um álbum autoral, então está trazendo muito de você, da sua característica de compositor, mas a gente sempre acaba escrevendo, ou sempre o álbum acaba querendo dizer alguma coisa, né? Então estou fazendo um álbum que está me retratando no mundo agora, né? Então eu posso falar sobre nesse álbum sobre muitas coisas, mas é o meu mundo agora, falar sobre a juventude, falar sobre sonhos, falar sobre decepções amorosas, falar sobre desejos políticos, tudo isso pode fazer parte do mesmo álbum, se você, né, construir, como você construir isso junto com o seu produtor. Construído o repertório, que é fundamental, né, por isso que tem aquela sigla que hoje se usa pouco, né, do R&R, que em português seria artista e repertório, né? Isso é fundamental, isso existe desde os anos 40, 50 e foi se desenvolvendo, obviamente, mas o conceito está aí até hoje, né? Artista e repertório, isso é fundamental. Dei um exemplo, obviamente, de um compositor, agora você não necessariamente é um compositor, é só um intérprete. Então, como vamos construir, que tipo de intérprete você é, né? Então, precisamos construir alguma coisa que faça de fato sentido com o seu trabalho, com a sua voz, não só no sentido do que você, da voz física, mas da sua voz no sentido espiritual, daquilo que você é, né? Daquilo que você quer passar, daquilo que você canta, daquilo de como você se comunica. Então, o trabalho de repertório também é muito importante para que isso tenha uma unidade, tenha uma cara e tenha uma verdade. E essa verdade, que é muito subjetiva, né, que ela não é tangível, mas ela existe, as pessoas percebem, as pessoas compreendem isso, né? Se a gente pegar todos os grandes álbuns que a gente gosta, eles têm essa verdade, eles têm essa força, né? Eles têm isso dentro da sua história. Capítulo 2, a gravação. Aí você tem que fazer também, se preparar para esse momento, né? Porque uma vez que você já tem um repertório definido, como é que eu vou vestir essas canções? Como é que eu vou trabalhar essas canções, né? Como eu vou apresentar essas canções? Então, a questão do arranjo ela é muito importante, porque ela ajuda a unificar todo o disco, porque ela vai construir uma unidade sonora, né? Não só das ideias que estão nas músicas, mas aí da ideia sonora. E muitas vezes essa ideia sonora é um complemento importante da canção, né? Então a gente tem na música milhões de exemplos, tem riffs, riffs daquele, né, que faz uma guitarra ou faz qualquer instrumento solando ali uma introdução ou um interlúdio, que acaba sendo incorporado à música, né? Que é difícil você fazer a música sem aquilo. Então aquilo, na princípio, nem existia na composição original, né? Mas quando vai para esse processo do arranjo, acaba fazendo parte fundamental, né, da música, né? A gente pegar tantas e tantas músicas e observar, né, que aquela introdução, que aquele solo, aquele movimento rítmico ali que tem na música, se imortalizou, tanto que cada vez que você tem que fazer uma versão diferente da versão original, que foi um grande sucesso, fica difícil, porque você tem que abstrair um pedaço original, né, que se torna original da canção. Então esse processo é um processo também que exige muita atenção, né? Vai ser um grupo de músicos, vai ser um arranjador, você pode trabalhar de várias maneiras, né? Assim, volto a repetir, eu estou falando da construção das coisas clássicas dos anos 60, 70, 80, 90, 2000, né? Hoje tem outras maneiras também, né? Outros tipos de assinatura musicais que são importantes, mas eu estou fazendo uma curva cronológica só para a gente também ficar claro da maneira mais clássica que até hoje é usada, né? Para chegar em novas formas de produções atuais. Então, essa coisa do mapa da gravação, onde eu vou gravar, com quem eu vou gravar, quem vai ser o engenheiro, como é que eu vou gravar, que tipo de sonoridade eu quero chegar, né? Isso é muito importante. Que tipo de sonoridade eu tenho nesse álbum, né? Esse conceito tem tudo a ver, vai se juntando, as coisas vão, né? O trabalho do produtor é ir juntando
todo esse quebra-cabeça. Cara, eu quero fazer um álbum que tem uma sonoridade super moderna. Então, eu tenho que buscar alguma coisa, talvez, que não esteja nem ainda no mainstream, assim, que não esteja acontecendo, né? Buscar aí tem aquela dupla de garotos ali que fazem um som, que são incríveis. Deixa eu escutar um pouco do som deles, deixa eu escutar essas batidas, esses grooves dele, né? E ver se isso tem a ver com essas composições aqui que eu tô trazendo. Ver se vale a pena trazer essa novidade ou não vale a pena trazer essa novidade. Eu acho que é um negócio aqui, é uma coisa mais clássica no sentido de, sei lá, uma MPB mais clássica, ou da música sertaneja que vem se modificando, né? Ano a ano, né? Porque a música sertaneja do começo dos anos 90 era de um jeito, e ela foi se transformando, né? Se juntando outros elementos, né? Agregando outras coisas, e esse movimento não para, né? Não para. Hoje já tem outras misturas, novos ritmos, né? Os ritmos no Nordeste ganharam uma força muito grande hoje dentro dessa produção da música, né? Desde das batidas eletrônicas que o pessoal faziam lá em Belém, né? Aos novos estilos, né? Como a pisadinha, enfim. Essa coisa do forró eletrônico da pisadinha, acabou também a música sertaneja hoje já incorporou isso. Então, essas transformações vão acontecendo e você tem que entender, dependendo do estilo que aonde você quer levar e como você quer fazer essa música, esse trabalho acontecer dentro desse universo que você vai planejando junto com um artista para você alcançar o melhor resultado. Eu vou aqui para o capítulo 3 para fazer uma observação. Eu acho muito legal, se você tem interesse em desenvolver essa coisa da produção musical, né, para discos, para singles, dá uma olhada nessas coisas, como eu falei do documentário do George, dos Beatles, né, o Get Back. O produtor ali é o George Martin, ele está ali o tempo todo, é uma figura que está ali o tempo todo, mas é um outro processo. Uma coisa mais objetiva de produção, você pode assistir no documentário, por exemplo, do Quincy Jones. O Quincy Jones é um produtor americano, tem um documentário dele na Netflix, vencedor de muitos prêmios, muito elogiado, que desde ali dos anos 50 atua na música. Então ele começou ali como músico de banda, né? de grandes big bands, né? Tocava trompete. E, enfim, você vai conhecer a história dele, é uma história incrível. E num rápido resumo, ele se transformou num grande produtor de música pop e fez um dos discos mais vendidos de toda a história da música mundial, que é o Thriller, do Michael Jackson. As coisas vão acontecendo muito rápido, a gente vai perdendo referências, mas o Thriller, quando chegou, foi um disco que trouxe muitas inovações, né? Quebrou muitas barreiras, né? É um disco que vale a pena também ser estudado, e você tendo a oportunidade de assistir o documentário, você vai, eu acho que, entender, né, esse processo. Eu acho que o Quincy Jones é ao meu gosto, né, isso é muito particular, um dos maiores produtores de todos os tempos, porque ele pegou, como todo grande produtor, independente do seu estilo musical, ele vai pegando toda a experiência, né, tudo aquilo que ele vai encontrando ali no começo da sua vida, no desenvolvimento da sua vida, e vai, né, e vai se aperfeiçoando, né? Ele não fica preso a uma determinada coisa, ele quer seguir em frente, ele quer buscar novos horizontes. E o Quincy foi um cara que buscou muito isso, né? Saindo de um estilo de música, né? Chegou a ser maestro das big bands do Frank Sinatra, tem discos gravados com ele regendo, né? A orquestra que acompanhava o Sinatra, que acompanhava os Rat Packs, que era um projeto que o Sinatra e os amigos faziam em Las Vegas, de shows para música pop. Acabou virando também diretor artístico, então ele também tinha uma outra visão, né, para comandar também, não só produzir, também foi produtor de trilhas sonoras da Black Exploitation, que e de outros estilos ali, de filmes dos anos 60, né? Assim, um cara com uma produção enorme, assim. Eu, desde sempre, né, desde criança, eu tive o Quincy Jones como uma referência artística e musical e de vida, né? Então, quando veio o documentário dele, eu fiquei muito feliz de poder ali ver a coisa reunida, escutar ele falando, né? Ver coisas que eu nunca tinha visto e tal. Então, acho o trabalho dele também muito
interessante nesse sentido, assim, como ele conseguiu desenvolver, e depois com outros artistas também. Ele é um cara também com uma preocupação muito grande, além da música, né, preocupação social, um cara que também virou produtor executivo de televisão, produtor executivo de grandes shows, de grandes momentos da música americana, né? Então, é uma história realmente fantástica, né? Gosto também muito do documentário do Clive Davis, acho sensacional, né? O Clive Davis era um cara que era nos anos 60, ele, se você vai assistir, obviamente, e vai entender, ele entrou no universo das gravadoras e rapidamente começou a crescer porque ele teve mais sacadas muito grandes, como R&R, né, como o cara que escolhe os artistas, que leva os artistas para gravadoras, depois também virou presidente de gravadoras, enfim, de gravadoras. Ele foi um cara também muito importante para o rock, né? Ele teve uma sacada incrível, assim, né, nos anos 60, assim, porque, cara, tá acontecendo um negócio aqui e as pessoas não estão vendo, sabe? Tem essa menina aí, Janis, foi, sabe, lá no Woodstock, falou, quem que é essa Janis Joplin? Olha que incrível, pô, Jimi Hendrix, olha o que esses caras estão fazendo, olha como a juventude está reagindo, vamos dar voz para esses caras e tal. Então a carreira dele já começa incrivelmente, desde muito cedo, acertando muito. E ele passa por vários estilos de música. É um cara que... Porque uma frase que eu carrego comigo desde sempre, que não existe essa coisa de estilo, de música, você gosta mais disso ou mais daquilo. Claro que todos nós temos as nossas preferências, né? E é natural que assim, que seja assim. Mas eu acho fundamental a gente ter a compreensão. Claro que eu sou mais eu vou me especializar mais em determinada coisa, mas a questão da música, de um olhar, eu que também tive a oportunidade de ser diretor artístico de gravadora durante um tempo, você tem que olhar de uma forma, entender a música de uma forma mais completa. Então, meu pai falava uma frase que eu carrego comigo, que não existe música boa ou música ruim, existe música bem feita e música mal feita. É isso o conceito de música para mim. Então você pode ter uma música com um acorde e ser uma obra-prima, né? A construção dessa música, o que ela tem a dizer, ritmicamente, a letra, enfim, não importa. E você pode ter uma música com 50 acordes, assim, e ser uma música ruim, mal feita, mal encadeada, que não tem nada a dizer, em versões que, sei lá. Aí eu acho que assim, a música tem um papel de tocar as pessoas, né? Então, eu acho que isso que é o mais importante, seja ela... E quanto mais autêntica, quanto ela mais verdadeira for, eu acho que mais toca, né, de fato, no coração das pessoas. Então, ela pode ser feita ali no sertão do Nordeste do Brasil, ou uma comunidade afastada da Índia ali, sei lá, mas ela carrega uma verdade. Por isso que assim, a música vai se transformando, e agora está aqui conversando em algum garoto, né, em algum canto desse mundo, no seu quarto, enfim, no seu espaço, ele está fazendo uma coisa que pode mudar os rumos da música. É isso que é o mais maravilhoso, mais poderoso. Então, voltando, não existe música ruim, nem música boa, existe música bem feita e música mal feita. E dando continuidade a essa coisa dos produtores, assim, como exemplos, né? Falei muito agora do Clive Davis, vale a pena assistir esse documentário dele, é fantástico. Mas você tem que observar, assim, por exemplo, o Mark Ronson foi um produtor que era DJ, e acho que isso foi fundamental, né? Porque no começo agora dos anos 2000, final dos anos 90, começo dos anos 2000, né? Os DJs começaram a ter de novo sempre tiveram na realidade, né? Mas começaram a ficar muito, pautando muito ali o que poderia ser uma nova onda na música, o contato com as coisas que eles tinham de novidades e ao mesmo tempo de coisas antigas, né? Quantas coisas foram redescobertas através das picapes dos DJs, né? Então os DJs em várias frentes eles têm uma importância muito grande, trazendo a música eletrônica, resgatando artistas, enfim. É fantástico o trabalho que os DJs vêm fazendo, e sempre fizeram, né? E talvez essa característica de um DJ londrino, os DJs londrinos, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, foram caras realmente importantes aí no cenário da música mundial, né? Então, o Mark Ronson ele produziu, por exemplo, a Amy Winehouse, né? Então,
uma artista que tinha uma característica de voz, parecia aquelas divas dos anos 40 e 50 cantando, né? No meio daquela cena pop britânica, o cara conseguiu idealizar uma forma de música com uma verdade e com um poder que ficou, ao mesmo tempo que lembrava o passado, era extremamente moderno e extremamente poderoso, porque tocou o coração de todos, porque era uma artista incrível, né? Então, se você tiver a oportunidade, se você não conhece, de rever os trabalhos ali que foram feitos, se você conhece, você vai se lembrar. Então, assim, o trabalho dele de produtor também foi um trabalho incrível, né? O que ele foi buscar? Uma banda que faz um som lá em Nova York, que grava no estúdio em Nova York, mais precisamente no Brooklyn, que tinha as características que ele precisava para fazer aquele som se tornar mágico, né? Então, isso também, antes de tudo isso, passou pelo repertório, né? A escolha de um repertório espetacular, que a Amy também escrevia muito bem, né? Talentosíssimo. Então, a escolha das músicas ali, encontrar aquele repertório, gravar com esses músicos, recriar essa situação, a sonoridade, né? Isso talvez o Mark Ronson, não sei, tá? Mas devem ter documentários, eu nem sei a fundo isso. Ele deve, como a experiência dele, na minha fantasia, né? A experiência dele de DJ, de descobrir coisas incríveis, falar, como é que eu posso trazer isso para hoje em dia? Porque talvez você buscando uma inspiração lá no passado, seja uma coisa completamente nova nos dias de hoje, né? Obviamente com toda a tecnologia, com toda a linguagem que você pode trazer. E você vê isso claramente. Eu tive a oportunidade de ver algumas coisas da Amy Winehouse antes desse trabalho, né, com o Mark Ronson. E você via ali aquele talento na música pop, assim, mas era uma cantora que podia ser, fala, caramba, que diferente, que interessante, mas o cara pegou e falou, não, agora vamos dar forma a isso, né? Esse é o trabalho do produtor, vamos dar forma a isso, e ele deu essa forma. Então esse é um exemplo que eu acho muito claro, assim, de um trabalho muito bem feito de um produtor artístico, né? Da mesma forma que o Quincy Jones fez com Michael Jackson no Thriller, que começou antes, né? Porque no caso do Quincy Jones, ele foi fazer um filme com a Diana Ross, a direção de um filme, e teve a oportunidade de trabalhar com o Michael Jackson, que era uma versão reestilizada do Mágico de Oz, e ele teve a oportunidade então, de trabalhar com o Michael Jackson, e o Michael teve uma sacada de falar, Quincy, eu quero que você produza o meu próximo disco, que é o Off the Wall, que é um disco de 79, que eu acho uma obra-prima de produção de música pop, com essa pegada mais ligada ao R&B, a música negra, a soul music, ao funk americano, né? Não o funk que a gente desenvolveu no Brasil, como ele trabalha isso e transforma isso com uma sonoridade incrível, assim, e dentro daquela realidade do mundo, né, que estava se vivendo, né, e que tinha as boates que as pessoas iam dançar, né, as discotecas. Enfim, ele revoluciona com Off the Wall. Para mim é um disco fundamental, e ali eles aprendem, né, desenvolvem, né, um trabalho e se encaminham para o Thriller, que é o próximo disco, e aí vem e fazem uma revolução. Voltando ao Mark Ronson, grande produtor também, aí depois emprestou essa experiência dele também para outros artistas da música pop e vem fazendo aí, construindo uma carreira também muito interessante. Outro exemplo, o Finneas O'Connell, que é o irmão da Billie Eilish, que é uma artista, enfim, mais aqui do nosso, mais atual, uma artista mais atual. O primeiro disco dela, que é um disco que, acho que, se não me engano, ele ganhou 6, 7, 8 Grammys, não sei, ou talvez 7 Grammys, enfim, inclusive o melhor álbum do ano, foi parte do disco gravado no quarto, né? Então, uma família o pai, acho que é ator também, uma família de artistas, ele sempre teve interesse nesse universo, sempre, né, se preparou para isso, tem um conhecimento técnico, e mais do que isso, eu acho que é as ideias, né? Pegou a irmã e desenvolveu com a irmã ali dentro de casa, né? Tem essa coisa meio romântica de ter feito o disco no quarto, mas passa por isso mesmo, né? Porque a tecnologia hoje te dá possibilidades de você fazer um monte de coisas, não necessariamente dentro do estúdio, quer dizer, tipo, fazer um estúdio dentro da sua casa, não no estúdio tradicional. E depois é óbvio que você pode aprimorar, levar para um estúdio profissional e ganhar muito com isso. Mas assim, a ideia às vezes é muito mais importante, né? Então, as composições que eles escreveram, a forma que eles retrataram, porque aquilo diz
condiz com a realidade do universo, do mundo naquele momento, né, daquela geração. Isso é muito importante, né? Isso tudo aconteceu. Isso aconteceu com Elvis Presley, e aconteceu com os Beatles, aconteceu com Michael Jackson, que eu falei agora, aconteceu com a Amy Winehouse. Enfim, retrata muito o mundo, retrata muito, né, aquilo que está se vivendo, né? Aconteceu com esse cara que está aqui me acompanhando, o Steve Wonder. A música, então, às vezes você tem uma ideia tão maravilhosa que ela fica tão forte, que ela é mais importante até que às vezes algumas questões técnicas, né? E depois você vai aprimorando, vai evoluindo. Mas o trabalho do produtor é exatamente entender isso, olhar para isso e falar, caramba, aqui voltando, falando de coisas, eu não lembro na década de 90, eu me lembro quando eu escutei Dudu Marotti, produtor do Skank, que era uma banda que vinha acontecendo, que vinha surgindo ali no começo dos anos 90 e tal. Eu lembro claramente quando eu escutei o Garota Nacional no rádio, eu falei, meu Deus, que som é esse? O que está acontecendo? Caramba, que loucura! Da mesma forma quando eu escutei outras canções assim, que eu falei, caramba, tem um caminho aí, tem uma nova porta, né? Tem uma coisa diferente, né? Então, quando você encontra isso junto ali nesse trabalho importante do artista, ou dos artistas, no caso de uma banda, com o produtor, é muito poderoso. Então, eu falei aqui agora um pouco sobre esse universo dos produtores, podia fazer uma live só falando de produtores, porque tem tantos produtores no Brasil, tem produtores tão geniais, né? Liminha, Mugi Canásio, enfim, é uma infinidade gigante de grandes produtores no Brasil. E é sempre importante, então, talvez até para observar o trabalho dos produtores, né? Esse produtor aqui, eu gosto desse disco, quem produziu? Foi esse cara aqui. O que mais ele fez? Que outro disco que ele fez? E aí você vai traçando o trabalho desse produtor e com isso você vai descobrindo, puta, como é que ele fez com esse artista? Pô, como é que ele trabalhou com esse artista? Essas informações são acessíveis, dá para você ir descobrindo e entendendo melhor isso. Com certeza vai te ajudar também a entender como você pode desenvolver a sua maneira de trabalhar como produtor, como você pode desenvolver, como você pode criar o jeito que você quer trabalhar. Mas é muito importante essas etapas, né, que eu estava colocando. A etapa, né, do repertório, depois a etapa da produção, né, do disco realmente, né, musical, desse conceito, como é que você vai amarrar esse conceito, como é que você junta as duas coisas para chegar num projeto final. Então, de uma forma generalizada, eu expliquei aqui um pouquinho para vocês o trabalho do produtor musical, né? Tem muitas sutilezas, muitas coisas que a gente pode ainda abordar, mas na musitoria a gente vai ter a oportunidade de abordar e entrar em detalhes mais específicos dessa questão da produção, no caso da produção musical, para o disco, para o álbum, para o single, enfim. Também vale destacar, como eu citei em alguns momentos aqui, que o produtor musical ele tem uma atuação em várias áreas, né? Claro que a tua experiência pode te levar para uma área de ser o produtor musical de teatro. Hoje em dia é um mercado muito aquecido, né? Muito, muito aquecido. E exige também um conhecimento específico. Os musicais estão aí, tem gente fazendo trabalhos muito bons nessa área de produção musical do teatro, que é um universo também cada vez maior, eu acho que tende a se expandir. Hoje o Brasil voltou a ter um hábito de assistir esses espetáculos, esses musicais, ou coisas específicas, como produtor musical de televisão também, ou de conteúdo, de especiais, de cada vez mais, né, com a quantidade de canais que a gente tem, de streamers, essa produção de conteúdo se faz necessária. Então, tem uma série de áreas dentro desse universo, né, desde a produção de shows até a produção de documentários musicais, ou atuar realmente como produtor musical em trilhas, ou escrevendo, ou produzindo realmente, né? Conceituando, porque existem vários níveis hoje. Você pode ser um produtor musical que você chama alguém para fazer a trilha original, você pode ser o cara que pode fazer as escolhas das músicas que vão tocar, né, das músicas autorais ali. Hoje você tem, por exemplo, séries muito interessantes, por exemplo, você pegar o Gambito da Rainha e escutar a trilha sonora não original, não construída, né, para a série, você vai encontrar ali uma série de músicas que o
produtor tem que pensar como é que eu vou levar essa cena aqui, tem uma cena de época, que tipo de música eu vou tocar, uma coisa mais alegre, mais divertida, mais dançante, não uma coisa mais densa, mais escura. Então hoje também se trabalha muito com essa coisa das canções permeando aí as séries, né, os filmes. Então como se constrói isso também? Isso é um trabalho também muito importante, porque você ajuda a contar a história, né, através dessas canções. Então tudo isso para dizer que a gente tem hoje muitas áreas de atuação da produção musical. Na musitoria eu vou tentar trazer um pouco e conversar um pouco sobre essas áreas, mais especificamente, para você ter uma ideia mais clara do que pode ser a produção musical e como você pode se desenvolver dentro desse universo. É isso. Daqui a pouco eu volto. Valeu!